Boa noite, queridos. Quarta de Vida Plena. Mais uma vez reunidos de casa em casa. Que bom que temos você com a gente. Que bom que nossos vídeos, nossas transmissões têm alcançado muitas pessoas. Temos acompanhado aí os números de visualizações e temos tido cerca de 4 vezes mais do que normalmente tínhamos de visualizações dos nossos cultos transmitidos dominicalmente. E Deus tem feito deste tempo um tempo de semeadura, um tempo de espalhar a mensagem de esperança que nos move, a segurança que temos por Jesus. Que bom que você está aí, chame sua família, reúna todos para juntos termos mais um momento de louvor e adoração ao Senhor, de reflexão na Palavra de Deus, de oração. Que seja um tempo abençoado. Como a gente sempre diz quando está reunido lá como igreja, no nosso salão de cultos, que este tempo seja transformador. Que ao final dessa transmissão você esteja diferente de como você está começando este encontro conosco. Deus abençoe sua vida. Eu quero deixar logo de início um texto para a nossa edificação. O profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 11 e 12. Isaías diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? Eu quero me apropriar desse texto de uma forma analógica. Evidentemente que a profecia é específica para um tempo, para uma época, mas as palavras que Isaías retrata aqui trazem-nos um princípio. Deus é o Deus que cuida da nossa volta. Haverá o dia da volta, haverá o dia do retorno, e o dia do retorno, como diz o profeta, será dia de alegria eterna em nosso coração. Nós ficaremos tomados de júbilo, de alegria, fugirão de nós tristeza e gemido, e Deus completa dizendo: eu sou aquele que os consola. É nisso que nos movemos, é nessa certeza que nós caminhamos. É por isso que nós adoramos ao Senhor. Como refletimos domingo passado à noite, como fez Abraão, fortificou-se em Deus e glorificou o Senhor no meio da adversidade. Vamos glorificar o Senhor. Gabriel vai nos edificar e nos levar mais uma vez, nos conduzir em um momento de adoração por meio de cânticos. Vamos juntos, onde você está? Aí na sua casa, eu aqui da minha, e agora vamos louvar ao Senhor com cânticos, introduzindo este momento transformador para a nossa alma, para o nosso coração. Deus abençoe você. Vamos louvar juntos. Mais um culto, mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor e meditarmos nela. E, sobretudo, orar. Essa é a temática central desse culto de quarta-feira. A oração. E eu queria convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor e que você possa estar lembrando dos seus parentes, familiares, amigos, orar pela nossa nação que tanto necessita da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos nossos parentes, amigos, a nossa nação diante de Ti, ó Pai. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Não somos nada. Nesse período de adoração nós possamos declarar que só Tu és Senhor nas nossas vidas. Tu és o dono das nossas vidas, Tu és o dono desse universo, Pai. Tu governas sobre tudo, sobre todos, Pai. Eu queria te convidar a cantar essa canção junto comigo, a adorar a Deus junto comigo. Essa é uma canção um pouco antiga, porém ela é de extrema valia para esse momento que estamos vivendo como igreja e como sociedade.
onde devemos resgatar em nós a oração. Creio que a oração é a arma do justo, é a arma dos justos. Batalhas são guerreadas através da oração. E quando uma igreja ora, eu creio que milagres podem acontecer. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Eu quero te convidar nessa hora a adorar a Deus junto comigo com essa canção que diz assim, cante. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos reunimos aqui em oração. Lembraram? É uma canção antiga, mas que resgata em nós aquilo que de mais eficaz nós temos como cristãos, que é a oração. Cante mais uma vez, adora o Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos reunimos aqui em oração. Amém. Glória a Deus. Adora o Senhor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo,
santo é o Senhor poderoso. Santo somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui em mais uma quarta-feira de vida plena e adorando ao Senhor. Muito bom cantar louvores a Ele. E agora, no momento missionário, cujo nosso foco é a oração, nós vamos ouvir um outro testemunho de uma criança. No domingo, quem nos acompanhou no culto da noite pôde ter essa primeira experiência, e hoje, mais uma vez com a missionária Carmen Lígia, nós vamos ouvir sobre como a oração fez diferença na vida e na família de uma criança. Compartilhar com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim: olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse: no PEP, o meu filho aprendeu a orar. Logo depois, ele chegava em casa e a hora que a gente ia comer, ele dizia pra gente: ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele, e ele falava: obrigado, Papai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai: pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado: e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus, e ele outra vez aprendeu a orar. Aí eu falei: que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem, mas isso não foi tudo não. Eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa e os meus chefes me chamaram junto com a minha família para uma reunião. Fomos para um restaurante e estava a minha família, 2 filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias, eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida, todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira e ele falou: epa, ninguém come, a gente tem que orar e agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei: perdi meu emprego. E o meu filho disse: todo mundo fecha o olho e vamos orar. Eu fiquei arrasada, falei: acabou minha vida agora, acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse: você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz. Fui para a igreja e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus
porque o meu filho aprendeu a orar e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa levar o PEP para muitos países e alcançar primeiro as crianças para Jesus e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Nós vimos um exemplo de uma criança que fez da oração o seu cotidiano. Ela passou a aplicar a oração em seus momentos diários, nos pequenos momentos do seu dia a dia. E isso fez diferença na vida dela e também da sua família. E além da família, começou a fazer exemplo na vida de outras famílias. E isso para nós é um testemunho de como a oração é importante e de como ela realmente é um diferencial na vida daquele que crê. Então, que o exemplo dessa criança que foi alcançada pelo projeto PEP possa também reverberar no nosso coração, assim como está no coração daqueles que tiveram contato com ela e até aqueles que não tiveram, mas que hoje, assim como nós, podem ouvir esse relato e perceber como o Senhor, que é o Deus soberano, Ele age através da vida das crianças, age também através da vida daqueles que estão lá se dispondo a falar desse evangelho. Então, ore, lembre das crianças do PEP, ore pelos missionários, pelos facilitadores, aqueles que estão ensinando essas crianças nos princípios cristãos. E que a oração seja algo tão importante, tão natural para nós, que ao fazermos com naturalidade, outras pessoas também sejam impactadas por esse exemplo. Então hoje, nosso desafio é ore. Continue orando, não deixe de orar por nenhuma circunstância, mas que a nossa oração continue sendo um canal de testemunho e um canal de anunciação do amor de Deus. E que o Senhor continue a nos abençoar. Para o momento de oração de hoje, eu decidi vir aqui para fora, para você olhar a cidade como eu olho, olhar as casas, as janelas, e lembrar que há tantas pessoas como eu e você que estamos em casa neste momento, muitas talvez sofrendo já de ansiedade, medo, pavor do futuro, e nós vamos orar. Orar olhando para a cidade, orar contemplando essas luzes que estão acesas, mas que talvez reflitam corações apagados, mentes longe de Deus, carentes, precisando do Senhor e de esperança. Pai querido, nós queremos neste momento interceder pela cidade, interceder por aquilo que acontece no coração de tantas pessoas neste momento. Medo, solidão, afastamento, desamparo, necessidades. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja intervindo neste momento, nesses corações que nos ouvem, que nos acessam, e onde os nossos olhos alcançam, que haja também ministração poderosa do Teu Espírito Santo, trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo renovo. Pai querido, precisamos da Tua intervenção diante desta pandemia. O medo assola o coração, a incerteza domina a nossa mente e precisamos de Ti, porque só em Ti podemos confiar. Nossos olhos se voltam para todas as direções, mas sabemos que o socorro vem de Ti, vem do alto, vem do céu para o nosso coração. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, entregamos a cidade do Rio de Janeiro em Tuas mãos, entregamos o nosso país, entregamos a humanidade nessa geração para que seja um tempo de despertamento, de entrega, de quebrantamento para experimentar o Teu amor e o Teu poder. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Mais um culto, mais uma oportunidade de estarmos juntos, louvando ao Senhor, ainda que separados, mas unidos num mesmo propósito. O Senhor nos abençoou esta semana, tem nos abençoado, as nossas lutas continuam, mas o Senhor é por nós. E a cada dia a gente tem se aproximado do Senhor, feito os nossos pedidos, levando as nossas súplicas a Ele e certamente crescendo no conhecimento, na palavra do Senhor, na Sua vontade. Realmente nós não seremos mais os mesmos. E a gente precisa realmente aproveitar cada momento, cada chance, para que sejamos forjados pelo Senhor, para que a gente venha a amadurecer nele. E hoje a mensagem é com o coro Pequeno Canto, que vai cantar exatamente isso,
que a cada dia nós vamos crescendo, amadurecendo e cada momento ficando mais perto do Senhor Jesus. Apesar do medo, das circunstâncias, Ele nos leva para perto dEle. Louvado seja o nome dEle, medite conosco nessa canção. Obrigado, Fernanda, por mais um momento de inspiração que traz à memória o que renova em nós, não só a esperança, mas a expectativa também. Eu não vejo a hora do momento quando estaremos juntos, reunidos novamente em nosso salão de cultos, igreja reunida, o abraço de novo, o olho no olho, o calor humano. Que Deus nos conceda a bênção de nos encontrarmos novamente e o quanto antes possível. Nossa igreja, nesses dias de isolamento social, tem cumprido a sua missão. Os diversos ministérios têm mantido as atividades acontecendo, especialmente aos domingos, as classes se reúnem, os módulos funcionam e durante a semana os contatos acontecem também. Temos usado várias ferramentas que a internet possibilita, proporciona, para que a gente, mesmo longe um do outro, se sinta próximo no coração e em comunhão e continue valendo a nossa hashtag Somos Igreja. Então, vale lembrar, por exemplo, você saber que nossa Escola Bíblica Dominical tem funcionado, as classes têm se reunido por meio de ferramentas de reuniões virtuais, classe de inglês com a professora Márcia, Sábios de Bereia tem recebido suas aulas em vídeo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. O módulo infantil com a professora Esther tem recebido vídeos gravados e transmitidos pelo YouTube para que as nossas crianças continuem sendo inspiradas, edificadas por mensagens bíblicas. Os pais têm sido estimulados a manterem atividades bíblicas com seus filhos também em casa. O módulo de juniores tem trabalhado ativamente também por meio de reuniões virtuais. Todo domingo a classe se reúne, os professores, as lições são passadas e é linda as imagens que a gente tem dos alunos com o rostinho deles nos monitores de televisão e de computador e de smartphone.
Os adolescentes também têm feito suas atividades por lives de Instagram, reuniões por Zoom e tantas outras ferramentas. O café também tem acontecido por meio desses contatos virtuais. Os jovens a mesma coisa. No sábado retrasado aconteceu o culto jovem, transmitido pela internet. Eles têm sido desafiados também com brincadeiras e gincanas. A MCM, por exemplo, todo dia, a coordenação pela Vilma, as mulheres recebem gincanas bíblicas, exercícios, tarefas para cumprirem pelos grupos de WhatsApp, e são mais de 100 mulheres em entrosamento ali, trocando informações, pedidos de oração, notícias. E por falar em notícias, o Ministério Diaconal tem feito um trabalho fantástico, auxiliando o Ministério Pastoral no cuidado com o rebanho. Os diáconos têm ligado para os nossos irmãos com mais de 60 anos, que fazem parte desse chamado grupo de risco, né? A gente quer saber constantemente como eles estão, e tem sido tão precioso receber o retorno. Muitos irmãos que estão nos acompanhando agora pela transmissão têm recebido ligação dos diáconos. Alguns não têm recebido porque a gente constata que os números não estão atualizados, ou porque nesse momento de afastamento foram ficar com familiares para terem mais companhia, até mais suporte. Então a gente não está encontrando as pessoas em casa, ou então os telefones mesmo não estão atualizados. Significa que a gente está indo, né, para nos aproximarmos uns dos outros, mesmo impedidos de fazê-lo fisicamente, um telefonema, uma mensagem por WhatsApp, uma videoconferência, de maneira que a gente se veja e seja lembrado que ainda somos igreja. Os pequenos grupos também têm funcionado por meio de ferramentas de reuniões virtuais. O pastor Fabrício tem também se reunido com a sua própria liderança de pequenos grupos. Já estão planejando um retorno para que novos grupos aconteçam, para que mais gente esteja envolvida, porque essa experiência de ficar de casa em casa tem alimentado em nós a certeza de que nós podemos, de uma forma muito mais dinâmica e funcional, viver o que é ser igreja todos os dias. Louvo a Deus por isso. Meu coração se alegra muito por ver a igreja viva, a igreja ativa, a igreja atuante em nosso contexto. Sem falar nos compartilhamentos dos nossos cultos por meio dos links do YouTube. Quanta gente tem testemunhado, que tem mandado para familiares, para colegas de trabalho, para amigos, para vizinhos. E as mensagens que temos compartilhado neste tempo têm edificado vários corações. Eu louvo a Deus por isso. E por falar então nisso, não se esqueça de clicar aqui no inscreva-se, de apertar o sininho para ficar ligado em tudo. Vai lá e dá um joinha também. Clica lá no joinha, porque dessa maneira as redes sociais reconhecem o nosso movimento e que pessoas estão satisfeitas com o que temos feito, e é natural das mídias sociais destacarem os vídeos que mais recebem likes, como eles chamam assim, né? Então não deixe de fazer isso também. A gente tem visto que alguns nossos vídeos têm alcançado quase 2.000 visualizações, mas falta um pouquinho mais o seu joinha ali embaixo, tá bom? E não se esqueça também, tira aquela foto da sua família reunida aí em torno do seu computador, do seu tablet, da sua TV, e marca a gente para que a gente republique a sua imagem e a gente mostre para todo mundo que nós somos igreja. Cremos que vai passar e já estamos na expectativa de que isso vai trazer grandes benefícios para todos nós quando tudo isso passar. Imagina quando a gente voltar, não é? Nós vamos agora louvar o Senhor mais uma vez. Gabriel vai nos edificar com mais uma música instrumental, enquanto você terá a oportunidade de ver em sua tela as informações bancárias da nossa igreja, para que você continue contribuindo. A semana que começou, nós temos feito já algumas ações em favor dos moradores de rua, o IT, junto com a equipe do Luz na Calçada e o Ministério de Evangelização e Missões, estão atuando, estão indo à rua já, para levar alimento, comida, sanduíche, lanche, oferecendo também a possibilidade do asseio, da higiene pessoal lá no IT. A sua igreja está trabalhando. A gente não pode se reunir no templo, mas a igreja está viva e atuante. Eu louvo a Deus por isso. Que alegria a família Ibemeyer causa em meu coração. Vamos louvar o Senhor, e enquanto nós louvamos, lembre-se que você tem a possibilidade e o compromisso de sustentar a obra que realizamos por meio das suas contribuições, dos seus dízimos, das suas ofertas. Deus abençoe você.
Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 1 ao 13. Abra sua Bíblia ou então acompanhe no seu smartphone ou mesmo aqui projetado em nossa transmissão. Mas leia comigo atentamente o que Jesus tem a ensinar aos seus discípulos e, consequentemente, a nós hoje, em nossos dias, nesta atualidade em que sequer sabemos o que pedir, como pedir. Será que temos orado da maneira certa? O que significa oração para nós? Os discípulos, vendo Jesus orar, foram a ele e um deles pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Que esse texto nos ensine também a orar. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 11, versos 1 ao 13. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos, a oração é uma das experiências mais claras e evidentes de que temos um relacionamento pessoal com Deus. Na verdade, Deus é pessoal. Há muitos que se referem a Deus como uma energia cósmica, um poder sobrenatural, uma causa, um propósito e até mesmo uma instituição religiosa ou uma manifestação espiritual e transcendente. O fato é que a Bíblia revela, e Jesus nos ajuda a compreender isso, que Deus é totalmente pessoal. A questão de um relacionamento que temos com Ele precisa buscar a simplicidade e não a suntuosidade. Precisa viver a espontaneidade muito mais do que o ritual. Esta oração a que Jesus ensina os seus discípulos a orarem traz consigo algo extremamente pessoal, relacional. Algo importante você perceber é que os discípulos viram Jesus orando. Parece-me que a forma de Jesus viver, o jeito de Jesus falar, na verdade, a maneira humana de Jesus manifestar a glória de Deus, atrai discípulos para junto dele, como que dissessem: ensina-nos a ser assim. Não era apenas um pedido para Jesus ensinar a orar. Eu vejo aqui muito mais o sentido de ensina-nos a viver. A oração fazia parte da rotina, do cotidiano, da essência de Jesus. Ele mesmo já disse em outro momento aos seus discípulos que não é comida ou bebida, mas é fazer a vontade de Deus que alimenta Jesus Cristo. Então veja que Jesus tinha na oração um modo de viver. E o modo de viver era a oração. Parece que existia uma simbiose, uma síntese perfeita entre uma prática, vamos chamar hoje aqui de litúrgica, uma prática espiritual, daquilo que era ser gente, ser humano. Jesus era absolutamente humano, ao passo em que era absolutamente Deus, e na sua humanidade ele revela toda a glória de um Deus presente entre nós, o Emanuel. Jesus nasce como um bebê, cresce numa família comum, come, bebe, tem cansaço, chora, sofre, morre.
sangra. Jesus Cristo mostra em toda a sua humanidade que nós também devemos aprender a sermos humanos como ele foi. Na verdade, o Gene Peterson, em seu livro A Linguagem de Deus, ele apresenta um desafio de que quanto mais humanos formos, mais iguais a Jesus seremos, por incrível que pareça. Porque, na verdade, o senso de espiritualidade que nutrimos em nosso coração tem muito mais a ver com uma prática religiosa e litúrgica do que com a simplicidade, a genuinidade de um ser humano. O fato de Jesus ter aberto mão da sua glória, como diz Filipenses capítulo 2, ele abriu mão de todas as suas glórias celestiais, ele abriu mão dos seus atributos divinos para ser gente, para revelar desta maneira a beleza do amor, da glória, da presença de Deus em nós. Então veja que nós acabamos, num senso de religiosidade, de liturgia, invertendo os papéis. E isso se aplica à nossa disciplina espiritual também, em que nós, parece, invertemos os protocolos e ao invés de queremos ser cada vez mais humanos para nos parecermos com o Jesus humano que aqui viveu, queremos alcançar uma espiritualidade para sermos superiores, acima de, sabe-se lá o quê, melhores, maiores. E por isso criamos uma distância enorme entre a prática da vida, da essência com Cristo e em Cristo, para um senso de religiosidade litúrgica, institucional, que nos afasta. Parece-me que era essa simplicidade que atraía os discípulos a Jesus, ao ponto de, como destaca Lucas, eles viram Jesus orar e, ao olharem para Jesus, pedem: ensina-nos. Se você olhar bem, é a única vez em que os discípulos pedem a Jesus para ensinar alguma coisa. Eles pediram a Jesus outras coisas. Eles pediram a Jesus outras manifestações. Eles pediram a Jesus que Jesus se revelasse de outras maneiras, mas é a única vez em que eles pedem a Jesus efetivamente para que ele os ensinasse algo. E este algo era muito precioso. Era orar. E Jesus surpreende-os porque faz uma oração sucinta. Curiosamente, Lucas até resume a oração, a mesma oração, parece-me que no discurso do chamado Sermão da Montanha, em que Jesus, em Mateus registra isso em Mateus capítulo 6, parece que Lucas ainda é mais sucinto, é mais objetivo, porque comparando as duas orações, entendemos ser a mesma oração, o mesmo momento do ensino. Mateus é mais extenso, um pouco mais, pouca coisa mais, e Lucas é sucinto. Interessante que neste momento da classe de aula de Jesus, talvez os discípulos pudessem esperar a formalidade de um jeito, de um linguajar, de uma organização teológica, de um conceito muito mais profundo. E Jesus, em pouco mais de 20 segundos, profere uma oração simples, objetiva, sucinta, e a aula acaba. E eles devem olhar um pouco assim: ah, era isso? Perceba que quando nós olhamos para a essência do que é o Evangelho, ele é muito mais simples, ele é muito mais objetivo, ele é muito mais profundo ao mesmo tempo do que nós conseguimos alcançar nesta genialidade da nossa mente humana, tão racional, tão complicadora. Jesus faz uma oração tão objetiva quanto a simplicidade dele mostrava aos seus discípulos o que é ser o reino de Deus. Existem livros que nos ensinam a orar, existem livros que falam da teologia da oração, existem livros que falam sobre a disciplina da oração, e Jesus, de uma forma tão objetiva e tão sucinta, diz: orem desta maneira, Pai. Pai. Pai como uma forma de expressar relacionamento. Veja que esta declaração de Jesus na sua oração já quebra, já desconstrói, já remove todo um alicerce tradicional de uma religiosidade que distanciava Deus dos seus amados. E agora Jesus vem para estabelecer um novo, vem estabelecer algo totalmente desconhecido. Deus não está longe, Deus é Pai. E na verdade, na sequência que lemos, Jesus intercala o seu ensino com a oração, que seria, vamos dizer assim, a base escriturística. Depois ele ilustra com uma história, uma parábola, uma ilustração. E depois termina com uma conclusão, com um desafio. Eu diria com um apelo: façam desta maneira. Note que quando Jesus está exemplificando aos seus discípulos como deve ser a oração, ele usa aqui, inclusive na oração, na parábola e depois no final,
Duas coisas importantes aqui acerca da nossa referência de relacionamento e que responde aos discípulos como orar. Jesus não está estabelecendo aqui uma regra, nem sequer um modelo como nós costumamos chamar, a oração modelo de Jesus. Não está estabelecendo aqui um formato, mas há coisas importantes que Jesus ensina neste momento e que é para nós a principal lição deste ensino de Jesus. Primeiro que, tanto na oração, quanto na ilustração e depois no final da aplicação, Jesus usa duas expressões preponderantes naquilo que ele quer estabelecer como base do seu reino: Pai e amigo. Na oração ele chama Deus de Pai. Quebrando todos os protocolos da religiosidade judaica da época, ele diz: Deus é Pai. Depois ele vai usar a ilustração trazendo para o âmbito relacional, horizontal, entre amigos. Há amigos que se falam, há amigos que se interdependem, há amigos que se ajudam, há amigos que socorrem, há amigos que suprem. E depois no final ele volta fazendo a ilustração de vocês, sendo pais, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, que pedem comida, que pedem pão e peixe. Tanto no aspecto da alimentação quanto no aspecto relacional, o que Jesus está querendo mostrar é que no reino de Deus, o que importa é como nós nos relacionamos com Ele e como nos relacionamos uns com os outros. Nós temos desenvolvido uma prática de oração altamente utilitarista, quantas vezes egoísta, em que nós achamos que a oração é um constante pedir, é uma lista interminável de necessidades, de suprir vontade, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu espero, o que eu careço. Mas o que Jesus ensina aqui, que a oração, na verdade, é a manifestação mais evidente, mais vívida de que o que importa é vivermos com Deus, como Pai, como amigo. Tanto na ilustração dos dois amigos, o que ressalta-se aqui é uma amizade profunda, que faz um bater na porta do outro de madrugada, e que faz o outro responder, vamos dizer assim, negativamente, e isso não interfere na amizade. E o outro entenderia, não tem como ajudar, volto para minha casa e vou encontrar outro jeito. Mas Jesus dá uma lição. Ele poderia atender tanto pela amizade quanto pela insistência. Parece-me que o que Jesus está querendo mostrar é: ninguém deve ficar sem socorro, seja pela amizade, pura e simplesmente, ou seja pelo senso de que alguém precisa. A oração é, na verdade, uma expressão vívida da nossa fé em prática. Quando Jesus ouve dos discípulos esta pergunta, ensina-nos a orar, chegou ao ápice, chegou ao máximo, de forma muito clara, o fato de que os discípulos estavam vendo é esse jeito de Jesus viver que faz ele ser quem ele é. Será que é desse jeito que as pessoas estão olhando para nós? Será que a maneira como nós oramos, será que o pedido que fazemos ao Pai de ensina-nos a orar é muito mais para que nossas orações sejam poderosas nos seus efeitos? Ou se nossas orações vão refletir, pelo jeito como nós vivemos, de quem somos amigos? Somos amigos do Pai? Somos amigos uns dos outros? Os níveis de relacionamento na vertical e na horizontal são retratados pela maneira como nós fazemos as nossas orações. Parece-me que o que Jesus está querendo ensinar não é dar aos discípulos um meio para que orações sejam poderosas, mas é para que orações reflitam um relacionamento. Tanto é que no final, a lição preciosa que dá é que no versículo 13, quando diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará. Olha que Jesus agora faz uma mudança sutil, mas ao mesmo tempo drástica. Porque ele, sem que talvez os discípulos pudessem perceber naquele momento, ele estava tratando de necessidades materiais. Filhos que pedem comida, filhos que pedem pão ou peixe, amigos que pedem 3 pães para socorrer, serem socorridos e ajudarem a serem os hospedeiros. E Jesus se surpreende no final, é que quando nós pedimos ao Pai, sabe o que o Pai nos dá? Não é pão e não é peixe. No versículo 13, o que o Pai dará é o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Parece-me então que o que Jesus quer ensinar aos discípulos
é que a oração não é uma prática de me dá, eu preciso, eu quero, eu sinto falta, eu careço, eu tenho necessidade. A oração deve ser uma experiência de querer mais do Espírito Santo, da presença de Deus, da constante atuação do Espírito Santo que faz em nós algo que nenhuma bênção material, nenhum recurso físico poderia nos dar. Talvez nossas orações não estejam sendo tão respondidas quanto nós achávamos que deveriam ser, porque nós não estamos pedindo o que deveríamos pedir. Pedimos pão, pedimos peixe, mas o que o Pai quer nos dar é o seu Espírito. Pedimos muitas vezes ao Deus transcendente, ao Todo-Poderoso, ao Deus do Universo, e Jesus nos destinou a tê-lo como Pai. Relacionamento. Alguém com quem eu posso contar, alguém a quem eu posso falar, alguém com quem eu posso chorar, alguém de quem nada eu posso esconder, alguém que me conhece exatamente como eu sou e alguém que eu conheço, que não descansará enquanto não me tornar melhor daquilo que eu tenho sido. Portanto, quando os discípulos pedem, Pai, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus lhes ensina não a terem orações poderosas, mas a fazerem da oração um meio pelo qual eles serão melhores, mais cheios do Espírito Santo de Deus. É um texto rico, é um texto precioso, mas que para este tempo, onde estamos todos tão assustados, tão amedrontados, tão perplexos diante do desconhecido e do incerto amanhã, talvez seja esta oração a ser feita hoje. Pai, ensina-nos a orar. Não para que tenhamos orações poderosas, que façam sinais, maravilhas e prodígios, mas orações que nos façam cheios do Espírito Santo, de tal modo que aconteça o que acontecer, a glória de Deus será vista em nós. Apesar do que venha por vir, do que esteja por vir pela frente, todos verão que temos em Deus um amigo, temos em Deus um Pai. E Ele nos dará coisas maravilhosas pelo seu Espírito Santo habitando em nós. Tudo começa por aí. Tudo começa pelo Espírito Santo que nos enche. E nos enche de alegria, de paz, de esperança, de consolo. Aconteça o que acontecer, o que nos moverá não são orações de poder, são orações que retratam vida com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que nossas orações reflitam relacionamento, que nosso jeito de viver mostre para as pessoas que Deus é Pai e Ele é nosso melhor amigo. Firmado em tua casa.
Chegamos ao fim de mais um culto transmitido neste tempo de isolamento social por conta do coronavírus. Quarta de Vida Plena. Nosso propósito hoje foi compartilhar com você o que vem a ser a oração pelo ensino de Jesus. Atendendo ao pedido dos discípulos, ensina-nos a orar, Jesus nos ensina que oração não é uma lista de desejos, uma lista de pedidos, muito mais é uma expressão vívida de relacionamento com o Pai, como amigo. E quando Ele nos abençoar, Ele quer nos dar o seu Espírito Santo para nos encher, nos transbordar. Que a semana aqui esteja continuando agora, até o fim, possa ser cheia de bênçãos do Senhor, pela companhia dEle, pelo consolo que vem dEle, pela paz que vem dEle. Que a oração seja uma marca do nosso jeito de viver com Deus. Deus abençoe você e sua família. Compartilhe o nosso link para que mais pessoas sejam abençoadas por aquilo que temos compartilhado neste tempo de afastamento social. O tempo vai passar. Vai chegar o dia em que nos abraçaremos novamente. Por enquanto, cuide-se, permaneça em casa. Cuide bem da sua saúde, da saúde dos seus, e esse tempo passará. Vai passar. Somos igreja. Pai querido, em nome de Jesus, somos-te gratos por mais um tempo de compartilhamento. Que este tempo de transmissão do culto pela internet continue edificando vidas, abençoando corações e nos preparando para o retorno, tanto o teu retorno quanto o nosso retorno um para os outros. Enquanto este dia glorioso não chegar, pedimos que a tua paz domine o nosso coração, o consolo do teu Espírito Santo nos fortaleça e a graça de Jesus seja a razão de viver todos os dias. Abençoa, Pai, aqueles que estejam vivendo momentos de ansiedade, de aflição e de angústia. Transforma tudo isso em esperança e em glória do Teu nome em nós. É no nome precioso de Jesus que eu oro, pedindo-te que Tu nos enches todos os dias do Teu Espírito Santo abundantemente. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Em nome de Jesus.